Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Esther Sartori, psicopedagoga, psicanalista contemporânea, e hoje nós vamos falar sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Quais são os sinais, os diagnósticos e as intervenções precoces. O tema é muito legal. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitas mães. Vamos lá então? Vem para cá, vai ser bem legal. Para falar sobre esse tema, eu convidei uma pessoa muito bacana. É uma fonoaudióloga, especialista na ciência ABA, a Larissa Rota. Olá, Larissa! Seja muito bem-vinda. Adoro ter pessoas que podem falar sobre esse tema, que vão contribuir muito, não só para com os pais, mas também para com a sociedade, que tem que aprender que a pessoa autista está aqui, está com a gente e não são elas que têm que se adaptar à nossa realidade, muito Sim. pelo contrário. Somos nós que temos que nos adaptar e temos que entender essa presença que é muito, muito valorosa. Você não acha? Se Acho apresenta isso para a mesmo. gente, porque eu acho que Prazer, vai ser muito bom. agradeço muito o convite. Eu sou a Larissa, sou fonoaudióloga, sou especialista em ABA, em autismo e deficiência intelectual. E aí o meu dia a dia é trabalhar com crianças autistas, de bebês até adolescentes. Então eu tenho um público bem grande no consultório. Que legal, não é? Porque, Larissa, quando eu penso nesse tema, eu acho que é importante que a gente saiba que quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar o autismo, seja na criança, às vezes, quando esse diagnóstico não aparece na infância, é bom que a gente já comece a olhar na adolescência, porque, atenção, gente, o autista cresce, o autista se torna adulto e ele está na sociedade. A gente tem que dar conta, não é? É. De entender sobre isso, não é mesmo? Então, quanto mais cedo a gente consegue o diagnóstico, mais rápido a gente consegue intervir e garantir a melhor qualidade de vida possível, não é? Para a Sim. pessoa Para a autista, não é pessoa, para a isso? família Para a deles, né? família, sem dúvida. Então, eu vou perguntar para você, assim, eu já vou direto ao assunto, tá, Tá. Larissa? Porque a gente fala muito de intervenção precoce, Uhum. mas será que todo mundo sabe o que que é uma intervenção precoce? Vamos explicar para essas mães? Vamos. Eu acho bom a gente entender o conceito para a gente poder saber como é que vai ser o nosso papo aqui hoje, não é? Então, a intervenção precoce é quando a gente começa os estímulos bem pequenos da criança. Quando a gente começa esses estímulos, a gente consegue diminuir muitos sinais que nós temos que prejudicam no autismo. Então, nós estamos falando de crianças pequenininhas. A gente consegue fazer essa intervenção com 1 ano e meio, 2 anos, né? E aí, o que acontece? Nós temos muito rastreio hoje. Então, hoje nós temos testes validados que dá para fazer uma hipótese diagnóstica disso. Então, se é de risco, já entra para as terapias. E daí vai fazer a fono, vai fazer terapia ocupacional, vai fazer a terapia comportamental, ajudando, né, a diminuir todos esses sinais. Eu acho isso super importante, gente. Sabe por que você está falando? E eu fico aqui, vem me trazendo os pensamentos, né? Existe um imaginário coletivo que quando você fala da pessoa autista e alguém pergunta isso, eu passo muito, você trabalha com autista, assim, ai, deve ser tão difícil cuidar da criança autista. E eu já fico, gente, olha, já 3 erros de saída, né? Já queima na largada quando fala, sim, começa falando sobre situações que as pessoas mal compreendem, não é? Primeiro, autista não é só criança. Então, dá a impressão, quando eu falo que eu cuido da pessoa autista, dá a impressão que são só crianças Sim, que eles não crescem. que não crescem. Segundo, cuidar. Gente, nós não cuidamos.
nós cuidamos e educamos, nós praticamos as intervenções, nós auxiliamos no processo sociocognitivo. Nossa, são tantas coisas que nós fazemos. E eles estão há muitos anos, cresceram, casaram, estão entre nós faz muitos anos, né? Pois é. E as pessoas ainda têm esse imaginário, não é, de que o autista vai ser sempre uma criança. Não. E E não ele evolui será. muito bem, Imagina. né? Por isso que a gente fala tanto da importância de intervir antes, pegar bebê, pegar pequenininho, né? Para poder evoluir. E, ao mesmo tempo, a ideia de que todo autista dá trabalho. Então, parece que todo mundo que pensa na pessoa... Todo mundo é muita gente, né? Mas muitas pessoas que pensam na pessoa autista, elas já estão colocando a pessoa autista em que lugar, né? Chacoalhando a cabeça, fazendo os flaps, não é? Desorganizando o tempo todo. E não necessariamente, gente. Isso não é real, Não né? é real. Então, eu acho que assim, a característica, se falasse do autista antigamente, que a gente tinha essa ideia, não é mais o que a gente tem hoje, né? E aí a gente consegue todas essas coisas que as pessoas imaginarem, diminuir com terapia. Exatamente. Né? Isso que é importante. Essa visão, né, da pessoa autista, que é ainda muito construída e repetida, não é? Repetida constantemente. Hoje a gente precisa ressignificar esse olhar, gente. Porque hoje nós temos quantos autistas médicos? Isso, eles advogados. Sempre, só que não tinha o diagnóstico, né? Não tinha o diagnóstico, então. E como sempre e levaram tivemos, a vida né? numa boa. Sim. Só o que aumentava era o peso da ansiedade, um pouco de depressão, que hoje a gente não deixa mais, porque a gente está cuidando desde pequeno. Exatamente. E uma outra coisa, Larissa, que eu acho que seria bom a gente falar para esses pais, falar para as pessoas, é que hoje você tem suportes diferentes para o autismo, né? Eu falo suportes, mas também pode ser dito nível, né? São níveis diferentes. Depende muito do para quem e como a gente fala, né? Mas existem suportes diferentes, não é? Para o autismo. Sim, e a gente consegue mudar esse nível de suporte com as terapias corretas. Tá. Então, se a gente pega uma criança muito de risco, a gente consegue diminuir esse risco com as terapias. Tá, o que seria uma criança muito de risco? Criança que chega para mim já não falando, que não sabe brincar, que não faz contato visual. Então, é uma criança que interage muito pouco socialmente. Tá. E daí eu vou ensinar a olhar, eu vou ensinar a conversar. A gente vai diminuindo todos os sinais. E eles conseguem. Sim. Então, a gente precisa de uma terapia adequada para isso. E interessante que a gente hoje tem grupos, né, de habilidades sociais. Gente, isso é uma coisa tão legal. Eu tenho, é muito gostoso. Não é? Você conseguir trabalhar com esses grupos de habilidades sociais, porque você passa a ensinar exatamente essas situações. Porque eu falo que 1 para 1 é muito fácil. Tanto de criança até adolescente, até adulto. 1 para 1 e 1 para adulto. Criança para adulto, o adulto dá muito fácil. Então, o adulto facilita muito, ele não precisa tanto. Agora, para criança com criança, é outra coisa. No adolescente com adolescente, é outra coisa. Então, essa habilidade social vai ajudar a linguagem e comunicação social, que é o que mais fica difícil ali. Então, a gente trabalha isso para melhorar, né? Exatamente. Para levar para a vida. E hoje a gente percebe que tem muitas empresas envolvidas, não é? Que buscam compreender como trabalhar essas habilidades sociais e até para que venham a ser profissionais em várias áreas, não é? Mesmo porque se eles tiverem um hiperfoco que eles têm no que eles gostam, eles vão ser muito melhores que muita gente. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Porque a gente vê assim, o autista nível 1 não tem nada que prejudique o cognitivo dele. Então, se ele tiver no hiperfoco bom, se ele souber se comunicar bem, acabou, a vida dele está ótima. Entendeu? Exatamente. Né? E fora outras questões, não é? Porque a gente sabe que o autismo às vezes vem, ele carrega consigo algumas comorbidades, não é? Sim. O transtorno do espectro, o transtorno do espectro autista, ele traz com ele o transtorno do déficit de atenção, às vezes um TOD, não é? Uma ansiedade.
E isso, de certa forma, quando bem tratado, precocemente tratado, há uma possibilidade do controle, não é? E Sim. não necessariamente só medicamentoso. Sim. Eu acho que o comportamento ali e o tratamento é melhor do que mesmo os medicamentos, Sim. né? Tem que ver a comorbidade que tem. Mas a gente vê muita ansiedade. Então, assim, essa diminuição das questões sociais, de comportamento, diminui a ansiedade. Entendi. Eles têm um olhar, e quando vêm os maiores que já conversam, do que o outro enxerga neles, né? E isso gera uma ansiedade muito grande. Então, assim, é como fosse um óculos, né? Que eles têm que começar a enxergar o mundo de outro jeito. Então, assim, faz parte da comunicação. Não a sua fala, mas a comunicação de olhar o mundo, de ter essa percepção, né? E isso diminui também a ansiedade. Essa leitura, né? A leitura do mundo. E mesmo porque, às vezes, o transtorno do espectro autista, ele ele traz, né, com ele, parece muito pesado, né? Ele traz com eles também para alguns, né, altas habilidades. Então, veja, hiperfoco associado a altas habilidades, olha que combinação boa, né? Boa, então, perfeita. Tem que saber, né, desse indivíduo se empoderar e saber conversar, e saber se impor, saber ter um grupo de amigo deles, né? E como ser conduzido tudo isso, não é? Porque daí a gente entra num outro assunto que eu acho que é muito importante. Quem conhece uma pessoa autista, conhece uma pessoa autista. A pessoa autista, ela não é feita dentro de uma fábrica, todo mundo igual, com as mesmas características, com as mesmas formas de ser, com os mesmos... Não funciona assim. Nossa, eu trabalho há mais de 25 anos com eles e eu nunca vi um igual. Não tem. Não existe. Que você olha e fala, nossa, esse tem igual. Não é. É bem diferente, as características são diferentes. Totalmente diferentes. Hoje a gente tem... foi em Miami que teve um prêmio na área da arte, eu não estou conseguindo lembrar, e nós tivemos foram 3 jovens que ganharam o prêmio por conta de terem apresentado expressões artísticas fantásticas. E hoje você tem médicos que têm habilidades profundas na área da cirurgia de crânio, não é? A gente tem advogados que têm habilidades perfeitas para trabalhar juridicamente. Então, assim, essa potencialidade, né, do hiperfoco. Você sabe que eu tive um aluno, e isso quando eu dava aula na faculdade, já eu dei aula há muitos anos na PUC Campinas, e eu tive um aluno, e ele era fascinado por monarquias. Mas ele era fascinado por monarquias. E ele era capaz de falar sobre todas as monarquias europeias, de que forma essas monarquias interferiram nos processos monárquicos da América Latina, da América do Norte, enfim. Porque é o que dá prazer, né? O que dava prazer. E ele sabia todos os nomes, ele sabia todos. Ele foi convidado para fazer um livro sobre tudo o que ele tinha. Ele fez isso com o pé nas costas. Porque ele tinha um conhecimento absoluto do que ele estava falando. Isso mesmo. E com propriedade, não só questões factuais, mas eram questões extremamente contextualizadas. Então havia pesquisa, havia... E aí o que a gente tem que pensar um pouco sobre o hiperfoco deles? O que acontece com os menores e com os adolescentes? Agora a gente não pode deixar muito eles ficarem nesse assunto. O que acontece? Quando eles vão para a escola ou eles estão no grupo, normalmente eles querem ficar nesse assunto. Só nesse assunto. Exatamente. Então, assim, eu faço um trabalho com eles que eu deixo eles falarem sobre o assunto até um certo, né? Chega uma hora que eu paro. Então, assim, eu começo a ensinar expressões faciais que eles têm que entender que a pessoa já cansou daquele assunto, né? Exatamente. Para eles poderem ter a vida melhor social. Porque não é todo mundo que vai ser tão esperto e outra que se interessa por esse assunto. Então, assim, tem que saber a hora, tem que saber a hora de parar. E sabe que no grupo de habilidades sociais nós ensinamos tudo isso. Exatamente, isso é necessário.
Isso é muito necessário quando a gente tem esse trabalho em grupo e exatamente isso, né? Conseguir perceber as expressões faciais, o quanto o corpo fala e até, não é, Larissa? Não é só a expressão facial do outro, mas a própria. Sim. Não é? É você poder demonstrar quando você não está gostando de alguma coisa. Que eu acho que é uma grande... E não chegar a entrar em crise por conta de não saber e chegar até onde que meu corpo não dá mais. Então, saber se respeitar. Exatamente. Eu falo muito isso para a família. Assim, a família é quase metade da nossa terapia, porque se elas não estiverem engajadas, não vai. Não vai. Então, tem que participar e tem que saber tudo. Eu falo, tem que ter respeito, entendeu? Até um pouco é bom ir, até um pouco chega. Porque ele precisa saber se respeitar para não poder chegar, né? Até. E aí, ele sabendo falar, olha, agora não quero mais, agora deu. Agora eu quero ir embora, entendeu? Bem melhor assim. Exato. Até por conta de muitas outras questões. Questões abusivas mesmo. Isso é fundamental. Gente, é fundamental que a gente consiga mostrar qual é o limite do corpo. Mas eu percebo muita dificuldade nele. Claro. Então, assim, é um trabalho que eu faço bastante. A gente fala... Muitas crianças chegam não falando. E tem muitas crianças que falam muito melhor que a gente, né? Uma fala super estruturada, uma fala boa. Mas falta isso. Falta essa percepção de que falar, por que falar. Né? Então, assim, tem que ser trabalhado toda essa filtro, parte né? mesmo. Esse filtro que eu... Larissa, eu também atendo o adulto e eu atendo a criança. Né? Eu atendo um menininho, assim, que é uma coisa maluca, né? E ele conhece todas as palavras. E ele sabe o sentido das palavras. Então, outro dia, ele chegou, gente, no consultório, mas foi tão bonitinho. Ele falou assim, eu vou contar para você que os meus pais não me respeitaram hoje. Gente, viu que ótimo? Ele tem 4 aninhos. Assim, ninguém faz ele de bobo. Como seus pais não te respeitaram? Me conta. E é uma coisa impressionante. A hora que ele aprende uma palavra, ele sabe como usar, de que forma usar e para que usar aquela palavra. Eu penso muito, isso daqui é uma coisa minha, tá? Uhum. Que eles aprendem, parece que a via é totalmente diferente da nossa. Sem então dúvida. Você pega a criança que está lá, que não está falando, chegou no consultório, precisa de fono, vai fazer avaliação. Na hora que ele fala, ele não vai começar com o babá, mamamama, não, ele vai falar. Então, assim, Exatamente. é outra vez. Na hora que vai aprender, é diferente. A via é diferente. O tipo de aprendizado. Por isso que as escolas precisam estar dentro, porque é diferente. Esse é o assunto. É diferente, não é igual. Esse é o assunto. Mas aprende. Aprende. Consegue se alfabetizar. Sim, lógico. Consegue escrever. Eu tenho, assim... tem um outro podcast que eu fiz com a Lívia, que ela fala exatamente sobre isso e ela traz um assunto bem legal. Ela por muito tempo atendeu um rapaz que hoje escreveu um livro, Eu Autista chama. E mas é muito legal você ler o que é a vida de uma pessoa autista pela perspectiva da pessoa autista. É muito legal. Esse lugar de fala, porque, veja, por mais que a gente atenda, por mais que a gente faça as intervenções, por mais que tudo isso, ninguém melhor do que eles para falarem sobre eles, né? Eu também acho. E eles estão tomando voz. Exatamente. E isso é muito importante. Eu tenho um pequeno, um pré-adolescente, ele está com 11. E aí ele falou para mim, tia, eu quero dar uma palestra de bullying e de autismo na escola, você me ajuda? Perfeito. Falei, vamos fazer uma palestra. Ele queria ele explicar, eu falei, vamos. Porque é muito melhor ele explicar do que eu explicar. Exatamente. Ele vai falar o que ele sente. O que ele sente. E nós vamos... Na verdade, nós somos... É uma questão mesmo de semiótica, porque nós somos a terceira visão de algo, né? Não é? Nós somos a terceira visão, porque a fala e a gente escuta a fala dos pais, a gente escuta a fala da pessoa autista e a gente escuta a fala de outras profissionais que atuam junto. Então, olha quantas pessoas para falarem sobre uma situação e quando é explicada pela própria... É tão mais fácil, né? Tão mais fácil. É tão mais...
aliás, é tão mais interessante de ser ouvida. Então eu li o livro dele e falei, olha que coisa, que lindo, né? Você poder entrar nesse mundo. E ele mesmo disse isso, ele fala assim, quem fala de mim sou eu adoro isso. Ótimo. Né? Não é nem quem fala de mim sou eu acho isso muito legal. Então, quando eu penso nessa perspectiva de que quem conhece uma pessoa autista, conhece uma pessoa autista, eu penso no diagnóstico que não é feito na infância, e a gente sabe que muitas vezes esse diagnóstico ele não é feito por várias questões, né, Larissa? Às vezes pela própria negação dos pais porque veja, após o diagnóstico a gente vê algumas fases, né, pelas quais os pais passam. A primeira é a negação, a gente sabe que não é possível, não. A segunda é uma sensação de culpa e frustração, não é? Onde eu errei, porque eu errei, meu Deus. Tá. A terceira fase eu sempre coloco como uma fase de busca pela ajuda, né? E a última é a resiliência. Né? Então a gente pensa nessa resiliência. Mas até chegar a essa resiliência, essa tomada de decisão, às vezes o diagnóstico fica tão distante. E o mesmo diagnóstico, né? Ele demora para vir. Sim. O diagnóstico não é uma coisa. De novo, esse é o meu pensamento, tá? A gente não pode ficar refém desse diagnóstico. Não pode mesmo. De forma nenhuma. Mesmo porque eu acho que quando você tem um risco, você vê lá uma criança que precisa das terapias, o importante é fazer o que tem que ser feito. Então eu tenho famílias que falam, olha, ainda não conseguimos, mas eu falei, mas fique tranquilo. Você está fazendo tudo para o seu filho. Exatamente. Você faria qualquer fosse o perigo é quem não faz. Exato. Esse é quem nega e quem foge do que precisa fazer. Mas quem está fazendo está ótimo. Né? Precisa fazer. Precisa. Larissa, quais são, assim, os sinais que a gente pode observar e que levem a gente a pensar no autismo? Tá. A gente tem que trabalhar nos dois campos, né? Tanto para o bebê quanto para o adolescente, porque são formas diferentes de você perceber a presença, né? Mesmo o autismo nível 1, o que acontece é que tem casos que chegam mais velhos para nós. Né? Não chegam tão pequenos, verdade, né? Então, assim, o que chega mais é por conta do atraso de fala. E daí a mãe chega e fala, olha, o meu filho não fala. Mas aí quando você vê, ele tem um atraso de linguagem. Não é um atraso só de fala. Ele não compreende o que você fala, ele não brinca do jeito que as crianças brincam. É uma criança que normalmente eles entram sozinhos e não tem essa percepção que a família ficou para trás, ou chora muito, ou é muito apático, né? Você vê, aí ele entra, ele está muito mais na percepção dos brinquedos e vem buscar muito pouco. Então, você vê que na anamnese eu fico conversando com os pais e ele não vem em busca. E a criança vem em busca o tempo todo, do adulto, né? Nós percebemos também a atenção compartilhada, que a criança, toda vez que ela está fazendo uma arte ou ela está fazendo alguma coisa, ela olha para ver se você está olhando. Exato. Eles não fazem isso, tá? É um brincar simbólico pobre também, bem pobre, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, né? É a parte simbólica. E que é o faz de conta, para as mães que não sabem o que é o simbólico. É aquele dar comidinha, põe para dormir, brincar com o carrinho, de fazer bibi, né? E o olhar. Então, assim, a sustentação do olhar. Porque a criança com 12 meses, se você estiver conversando com ela, ela sustenta o olhar e fica te olhando. Ela não vai ficar te olhando meia hora, mas ela vai ficar te olhando um pouco. Ela vai te olhar. Ela vai te olhar. A criança tem que atender ao nome. Com 1 ano, ela atende. Ela pode não atender 100% que você chame, mas ela olha, entendeu? Mesmo que ela estiver brincando. Porque quando a criança não olha, ela está perdendo oportunidade de aprendizado. Então, essa criança você chamou, ó, fulaninho, ele, puf. Que será que vão me oferecer? Será que é um chocolate? Será que é uma bala? Uma bala, qualquer coisa gostosa, um brinquedo. A gente vê isso muito mais do que os pais acham que é o flap, que é as estereotipias. Porque a gente vê lá, depois de um tempo, uma estereotipia vocal, um pular muito, um caminhar muito.
né? Exatamente. Que não é o flap mesmo. Que né? todo mundo... Teve um filme, não é? Esse filme é da década de 80, eu acho, 80, 90, que trouxe a primeira vez a criança autista. E eu lembro até hoje que era um menino que rodava um prato. Eu sei que filme é assistir. Gente, olha que filme antigo. Ele é antigo. Maravilhoso. Maravilhoso, mas ele trazia como uma estereotipia ainda esse olhar, né? Sim. Esse olhar eu acho que é o imaginário coletivo mesmo, que você vai trazendo até hoje, que vai sendo trazido como a única forma de percepção, não é? Sim. E às vezes... E por que esse tema é importante, sabe, gente? Porque eu tenho muitas mães que já vêm com o diagnóstico pronto. Ele é autista, eu tenho certeza que ele é autista. Mas por que ele é autista? Ele só vive na ponta do pé. Tem que ter mais coisas, né? Eu acho que tem que ter bem mais coisas, não é? A ponta do pé. Não, mas ele, o tempo todo, ele repete a mesma coisa. Ele repete. E ele repete o quê? Mãe. Então eu vou te falar. Repete mesmo. Depois eu não. Que a mãe fala não. Aí eu não. E não necessariamente isso é um diagnóstico pronto, não é? E eu acho que tem... A gente estava falando sobre isso antes, né, Larissa? Tem tantas informações que você pode buscar, mas a gente tem que ter o bom senso para olhar essas informações, né? Outra coisa que eles fazem muito é brincadeira repetitiva. Tá? E aí você vê isso em quase todas as idades, que eles gostam de fazer a mesma coisa. Exato. Entendeu? Então, assim, você vê lá, põe o carrinho na casinha, põe o carrinho na casinha, põe o carrinho na casinha, e o carrinho vai pra casinha de novo. Aí eu falo pra mãe, essa brincadeira não tem função cognitiva. Né? A gente precisa começar a pôr funções cognitivas. Então, assim, precisa tirar um pouco desse giro, mas isso é uma das características. Né? E aí, quando você troca o brinquedo de uma criança que está lá fazendo avaliação, você tira e dá outra oportunidade, normalmente a criança autista não deixa dar outra oportunidade, ele quer aquele mesmo. Aquele mesmo moço. Porque a criança, quando você dá outra, ela fica 5 minutos, depois ela muda para outro. Toda criança pequena não fica muito tempo ali. Ele fica vários, você deixar meia hora ali no mesmo. E a questão da seriação, né? Sim. De montar uma fila, sempre a mesma fila de brinquedos. Sim. Se é carrinho, a fila do carrinho. E a criança que é verbal, ela tem um sema muito alto. Então, assim, você dá bichinho, ela sabe o que ela gosta, ela sabe o que ela é o marinho. Você vê uns semas mais, por conta da hiperlexia que muitos têm, você vê, assim, uma elaboração muito maior do que uma criança que seria só cachorro, gato, foca, né? Você vê também essa diferença. Temos mesmo. E, enfim, eu acho que a gente consegue ter essa identificação. Mas quando o adolescente não teve a oportunidade de ter esse diagnóstico na infância, não é? Como é que a gente trabalha esse olhar para com o adolescente? Tá. O que acontece muito, é que eles chegam com um transtorno de ansiedade muito grande. E com uma fala boa, quer dizer, ninguém percebeu porque fala, e daí quando você vai conversar, as respostas não são coerentes. Então, a expressiva tá boa. E o que entra, né? Como é que está entrando isso? Você vê uma rigidez muito grande. Sim. Então, assim, é uma rigidez na escola, é uma rigidez em casa. Então, aquela criança mais brava, que não quer trocar as coisas, que não aceita muita coisa, né? E eles chegam assim mesmo. Muito desestruturado por conta da comunicação que está perdendo. Eles chegam normalmente com alguma coisa que está acontecendo na escola, que está deixando eles pior ainda do que estavam. Então, eles olham e falam, nossa, eu sou diferente. Eles têm essa percepção de eu sou diferente e eu não estou me encaixando aqui direito no grupo. E eles acham que os outros estão percebendo isso também. De vez em quando não estão, mas eles têm essa percepção. Tá? E acaba entrando num transtorno, né? Num transtorno obsessivo bem delirante, muitas vezes, porque não consegue entender
o que está acontecendo, tem a ideia de que está todo mundo olhando, observando, pensando. Exatamente. Então já cria esses delírios mesmo de que está todo mundo falando de mim, está todo mundo falando de mim, eu sou o centro das atenções, isso está acontecendo. Tanto Então, é que tem uma hora que a gente tem que falar, não é. A gente precisa começar a olhar coisas, não é com você. não é com Nem você. sempre é com você, né? E Mas quantos essa percepção- abandonos, não, de escola por Muitos. conta disso? Muitos. E troca escola e vê que não dá certo, sabe? Então, assim, eu acho que quando você fala e ele tem esse domínio de eu tenho isso, eu sou assim, e vocês vão me aceitar assim, melhor. O resto da turma aceita, acolhe. Nós temos outro tipo de crianças e adolescentes hoje. Ele Exatamente. para de ser o tão diferente que agora ele sabe o que ele é. Fica muito mais É fácil uma da turma aceitação, uma aceitar. autoaceitação. Mas você sabe que algumas coisas me incomodam um pouco. Nós vamos falar sobre a escola, porque, de certa forma, eu acho que a escola, de certa forma não, de todas as formas, a escola não está pronta para atender a pessoa autista, principalmente o adolescente autista. Então, eu tive um caso muito complicado de uma adolescente e o barulho da sala incomodava demais, demais, demais. E o conselho da escola foi: ela pode vir com tapa-ouvido. Uhum. Que bom, né? Porque daí ela vai viver no mundo dela mesma, Sim. ninguém não precisa ouvir nada de ninguém, ela nem Fica precisa super aprender. sensível, né? E ela vai aprender por o quê? Osmose, né? Porque ela vai estar lá com o tapa-ouvido. Para que ela precisa ouvir a aula, não é mesmo? Basta ela estar lá. Entra pelo pé. Então, mas não basta estar. Mas não basta, né? Não basta estar. Eles têm competência para estar e ser, né? E a gente vê assim, tem professores que acolhem e que conseguem fazer esse trabalho, mas a gente vê as escolas ainda muito perdidas. Exatamente. Muito perdidas. E você sabe que o conselho... Olha, gente, é uma boa ideia para vocês quando... se por acaso acontecer isso, não é? Pega o caderninho de notas e dicas para as mães que estão passando por uma situação e anotem isso. Quando a escola pede para que a criança venha com o tapa-ouvidos, não é? Não é muito mais fácil você ensinar a sala a respeitar a pessoa autista ali dentro? Você Não é sabe que eu vi mesmo? uma reportagem fantástica esses dias? Porque você pensa bem, né? Ao Sobre invés de- isso, eles tinham uma criança autista na sala, eram os adolescentes, e eles simularam, fizeram todos os adolescentes entrarem em sala sensorial, para eles sentirem o que era um aumento de som, um aumento de percepção. E aí todos eles estavam de olhos vendados. Então eles sentiram tudo. Aí eles começaram a ter outro tipo de acolhimento. Com certeza. Então, eu acho assim, quanto mais as mães ficam, as escolas, será que a gente fala? Será que... Não, quanto mais explicar o que acontece, melhor. Melhor. Precisa E saber. você sabe que a sugestão que a gente deu foi que ela, quando o barulho estivesse demais, ela desse um toque para o professor que o barulho estava demais. Então, a coordenação, a direção, eles se uniram para explicar o que era, qual era a sensação dessa menina em sala de aula, o quanto isso incomodava e que quando ela fizesse um determinado movimento com o braço, Acabou. os alunos percebessem que o barulho estava demais. Então, mas os Contusão. adolescentes conseguem hoje Conseguem. perceber e acolher. Acolher. Eu percebo que, mais que a escola, os alunos cuidam. Exato. Por isso que precisa saber o que está acontecendo. E os pais também hoje porque no começo, quando as crianças começaram, as crianças autistas, os adolescentes autistas começaram a ir para a escola, era um negócio do tipo, não, mas ele atrapalha a minha filha, ou ele atrapalha meu filho. Você passou por isso? Passei. Pois é. Nós tivemos uma situação bem complicada, né? Uhum. Nesse período. Foi. E hoje a própria sala de aula explica Isso. para a mãe. Eles acolhem. Acolhe. Eu tenho um adolescente que um dia ele estava fazendo barulho, muito barulho com a flauta, estava. E aí alguém falou, nossa, mas que barulho? Ele falou, não, ninguém mexe com ele. Ele pode fazer barulho. A sala inteira deixou. Então, assim, é isso que eu falo. Quanto mais eles entenderem o que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente, as crianças, os adolescentes, eles acolhem. Acolhem. Eles acolhem. A escola que tem que começar, né, a fazer esse trabalho. É isso que eu ia te perguntar. A escola está pronta? Não, não tá. Nenhuma delas.
Não tá pronta. E eu fico pensando, né? Se ela não tá pronta para esse que é o básico, Sim. ela tá pronta para o bullying? Não, não tá. Porque o autista sofre bullying, né? Sofre. Eu tenho um grupo, são 3 grupos de habilidades sociais. Eu tenho os pequenininhos, tenho os da idade média e tenho os adolescentes, que é um grupo super querido. E a conversa deles esses dias era sobre o bullying que eu sofri na escola, todos eles. Tanto é que eu tive um que chorou muito, porque tocou muito ele. Entendeu? Mas é hora de falar, né? Precisa falar que é um crime e que não pode acontecer. Pois é. Mas se a gente for pensar, precisa falar tanta coisa, não é? Precisa falar, sim, sobre o bullying. Mas a gente precisa falar que, por lei, a criança pode ter, né, um auxiliar terapêutico em sala de aula. Né? É a lei que diz, pode ter. Outro dia alguém falou assim para mim, mas escola particular não precisa ter. Lógico que precisa. Por que escola particular não É precisa? lei. É lei. A lei é a lei. Ela não é a lei diferente para a escola pública. Ela não é lei diferente para a escola particular. Ela é a lei. E eu acho que quando a escola começar a perceber o que precisa ser feito, vai ser muito melhor para eles. Né? Com certeza. Porque se a criança tem uma auxiliar terapêutica, ela vai melhor, né? E a sala caminha bem, porque foi um outro comentário que essa coordenadora disse. Ela falou assim, sabe, Esther, de certa forma, essa minha cliente, ela conseguiu ajudar na regulação da sala. Isso. Porque quando a sala começa a fazer muito barulho, ela pede o silêncio, todos fazem, e o rendimento da sala melhorou. Porque eles passaram, olha, agora nós temos que ficar quieto. Nós vamos ter que ouvir a aula. Olha que louco, né? Que modificação bacana. Então, gente, de novo, na verdade, não é a pessoa autista que tem que se adaptar a essa realidade. É uma realidade que está aí, né? O mundo tem Somos que se adequar. nós que temos que nos adaptar às necessidades. E os terapeutas, você também, a gente percebe muito sobre o material adaptado. Então, a gente faz um trabalho, pede o material, quando você vai ver, não tem nada adaptado direito. Aí põe de novo. Quer dizer, seria muito... É isso que eu falo, andaria muito melhor. Vai fazer no começo, tudo é muito difícil, né? Mas na hora que você se adequa, já tem coisas prontas, então fica mais fácil. Exato, gente. Veja, quando você faz esse material adaptado, às vezes, e isso já aconteceu quantas vezes, né? De poder ser utilizado para outras crianças. Você fica com um recurso didático então, na escola. O empurrãozinho é difícil. Pois é. Depois, você fica com o instrumento na mão. E olha, todo mundo que faz um material adaptado faz um material primoroso. Fala isso, Larissa. Verdade. É um material primoroso, porque ele é individualizado, mas ao mesmo tempo ele é tão rico que ele pode ser readaptado de outras formas. É um material que fica ali, é um recurso. Que fica para a escola, né? Esse acho que tinha que ser o grande olhar, o pensamento, né? Quais são os ganhos que a escola tem com isso? E são muitos, né? E aí a gente fica pensando no bullying, a gente fica pensando em todas essas situações, em todos esses fatores. E é por isso que, quando vem o diagnóstico, essa negação, essa culpa, essa resiliência... Os pais já começam a pensar mesmo, lá de pequeno, vai sofrer bullying, vai Exatamente. ser muito literal, vai saber piada, eles vêm com tudo isso para nós. Né? São muitas as inseguranças, não é? Que os pais acabam trazendo para si. E eu vejo 2 questões que ficam muito latentes. A primeira questão desses pais, quando eles me procuram, é: e agora? O que vai ser do meu filho ou o que vai ser da minha filha? Essa é a primeira questão. E a segunda, e isso cai muito mais para as mães, como eu te falei, as mães são aquelas que acabam estando mais presentes, no meu caso, né? Mais presentes das consultas. Eu tenho alguns pais que vão e com certeza o caminhar é melhor quando os pais vão os dois, né?
É bem melhor, o desenvolvimento é maior, eu vejo isso muito. Mas, na grande maioria, são as mães que assumem todo esse papel. E, então, além dessa primeira questão, que é o que vai ser do meu filho, o que vai ser da minha filha, o que eu tenho que esperar, né? E é um que eu tenho que esperar tão desesperador que a gente fala assim, olha, realmente, você vai esperar o que qualquer mãe Isso iria que eu ia esperar falar. de qualquer outro filho. Né? Né? Seja ele típico, atípico, Nós neurodivergente nunca ou vamos ter não. certeza, né? De nada, de nada. Você E vai eu esperar o acho, que assim, surgir. que gera toda essa angústia, né? E daí, depois, quando elas começam a ver a evolução, eu acho que agora é levar mais leve, né? Quanto mais Exatamente. leve você levar, melhor fica até para o seu filho, até para a criança, para tudo. Para tudo. Para tudo. Eu acho que a aceitação em primeiro lugar. A Exato. negação do que é o que mais prejudica. E a gente sabe que ela acontece muito, né? Muito. Então, assim, tem um período de negação, tem um período da dor, a a gente dor, acolhe, e a gente tem que acolher. sabe. Exato. Sim. Mas eu acho que depois é lutar mesmo. É Como a gente lutar. luta por nossos filhos, né? Exatamente, porque outro dia ainda foi esse um comentário, né? Puxa, ele está fazendo isso porque ele é autista? Não. Isso que ele está fazendo é porque ele é criança Eu mesmo. escuto muito isso. Isso. Ele faz isso porque ele é autista. Eu falo, não, Não, é porque todas ele as crianças da idade dele fazem a mesma isso. coisa. Essa birra que você está vendo aqui, então, eu só quero te falar. Tanto é que eu passo muito isso pros pais. Eu falo, olha, isso que ele tá fazendo é muito da idade dele. Esse negócio de sair e ficar chorando porque não quer deixar o brinquedo. É pequenininho, não quer mesmo. Não O brinquedo tá quer. legal, eu quero ficar com o brinquedo também. É óbvio, até eu ia querer, não é? É. Olha que delícia, gente, você entrar numa loja, olhar aquilo e falar assim, ai, eu queria tanto isso pra mim. Eles não têm maturidade, Não os tem pequenos, maturidade, né? nós temos, né? Fala assim, pois é, querer não é sempre poder, mas isso é isso você tem que ensinar, né? Tem que Isso tem que ser ensinado. Então, muitas vezes eu passo por essa questão. É porque ele não, é porque ele é criança mesmo. É isso Porque mesmo. ele é criança. Então, eu acho que essa é uma grande questão, não é? Esse medo do que vai ser do meu filho ou o que vai ser da minha filha. E a gente poder dar essa resposta, ó. Não tem como saber. Vai ser exatamente isso. Qualquer mãe, qualquer pai vai pensar o que vai ser. O que vai ser. Agora, uma outra questão que me vem muito, Larissa, eu acho que também você deve passar por isso, e essa questão está mais localizada na mãe, é o que vai ser de mim? Qual é a dor dessa mãe, né? Então, as mães têm muito medo deles não conseguirem se manter, né? E daí a gente envelhece e é aquele negócio, eu vou e aí meu filho vai ficar. Então, eu acho que isso que vem muito na cabeça delas, né? Outra coisa, essa aceitação dele ser diferente no meio do monte de criança. Eu saio e deixo ele, né? Tem que aceitar, é desse jeito, não é? No momento que você fica envergonhado, que você ainda está frustrado com aquilo, uma hora você vai ter que deixar, senão você fica sofrendo. Então, assim, as mães carregam muito isso. Exato. Né? E o fato de abrirem mão de muita coisa, não é? Muita coisa. Tem mães que não podem, mas assim, dependendo do nível e do suporte dessa criança, tem mães que vão ficar cuidando deles. Né? Eu tenho mães de criança de 16 anos que elas cuidam, elas não ficam o tempo todo cuidando deles. E aí a gente volta àquela nossa conversa, né, primeira. Hoje, com todo o desenvolvimento da medicina, hoje com tudo o que está disponível, né, na sociedade, hoje com todo o suporte e com o diagnóstico, claro, não dá para você pensar que a pessoa autista vai ser sempre a criança, né? Vai crescer. Eles vão crescer. Vão crescer e vão se tornar adultos, vão envelhecer, vão ter... E aí? Larissa, qual eu que é acho que precisava muito ter suporte para essas famílias, exatamente. né? E para o próprio... de apoio. Exato. Grupos de apoio. Eu penso... Mas assim, hoje a gente sabe, né? A partir dos 14 anos, suporte 3, o que a gente faz? Para onde? Então, para onde vai? Para onde vai? Essas minhas mães estão muito, muito desesperadas. Porque do momento que eles estavam ainda dentro da instituição ali estudando,
elas tinham esse tempo para poder ter um tempo para elas, né? E agora não tem mais. E nem um tempo para eles, né? Para eles manterem Sim, eu esse acho processo. assim, 14 anos ainda é muito novo, dá para estimular muita coisa. Muita coisa. Se você pensasse que ficar ocioso sem nada é muito complicado. Então, Fora assim, a perda, eu né? acho assim, gera tanto essa questão de não ter, e ele vai ficar o dia inteiro, e eu vou ter que arranjar terapias, vou ter que arranjar atividades fora, porque você fica pensando, nós mesmos, como é que você para novo? Ninguém para novo. Ninguém para novo. E, como eu te falei, eu atendo adultos autistas. Com 40, com 30, com 34, enfim. E as mães têm quanto? 70, 60, não é? Então, quando a gente monta o grupo e a gente trabalha várias questões com pessoas do mesmo... que estão ali com a mesma realidade, como a coisa flui, sabe? Sim. Não só as mães, elas passam a ter... elas, quando você me fala, mas a gente precisa de grupo de apoio. Quando elas sentam entre elas, eu no acho horário... que é o melhor grupo de apoio. Exato. Porque assim, Larissa, quando elas sentam entre elas, porque às vezes eu marco todas juntas, sabe? Então, quando elas sentam entre elas, para elas conversarem, trocarem sobre a realidade, entenderem o que cada uma passa, como é que... E trocarem formas de ação, dicas. Isso. Olha, eu faço isso. Uma deu certo, outra não deu. Deu certo, não deu. Então, vamos... Esse momento para elas, Larissa, é um momento mágico. É riquíssimo. É riquíssimo, porque a gente deixa... a gente divide, né? Ficam os filhos numa sala, elas numa outra sala... ali, conversando, porque, trocando. Gente, com essas mães dessa idade, com adultos, elas têm uma experiência vasta. Outra, não é? E mesmo quando eu trago as mães mais novas, viu? É uma troca muito bacana de experiências e situações. Então, eu acho que falta isso. Falta também, e olha, aí a gente pensa em política pública, né? Porque assim, quais são as políticas públicas que olham para isso? Precisa. Falta o espaço. Falta você ter a formação de professores, formação da área médica, da área da saúde, para atuar com essas pessoas. Falta muito. Falta. E para os mais velhos, mais ainda. Mais ainda. Hoje você... E veja, né? Quando você pensa... Uma mãe falou para mim o seguinte... Eu só posso colocar a minha filha numa casa para idosos quando ela for idosa, que é a partir dos 60. Mas ela tem 45. Quer dizer, ninguém está preparado. Ninguém está preparado. E não pode. A lei não permite que ela... A lei não permite. Não. Casa para idosos é para quem é idoso. Então, e a escola devia ser também, até terminar a escola. Não é? Não é? Então, assim, olha o quanto as nossas políticas públicas ainda estão caquéticas nesse processo. Desse não entendimento. Eles não entendem, né? Precisava ter mais estudo sobre isso. Exatamente. Outro dia me falaram, mas é mais estéreo, tudo é muito novo. Não é muito novo. Para com isso. Tem nada de muito novo, isso que muito novo aqui, não é? Precisava ter mais curiosidade de saber para ajudar, para melhorar. Por isso que é até bom na política entrar alguns pais. Exato. Alguém que está no meio que saiba para ajudar. Exato. Hoje eu acho ótimo essas mães irem lá mesmo fazer um forfé, elas lutarem. Eu acho, tem que fazer forfé. Porque são elas que... Alguém tem que movimentar. Exato, né? Garantir o direito, garantir... Nossa, Larissa, eu ficaria aqui horas falando com você. É uma pena que eu não posso. Mas foi ótimo. Mas olha, seria ótimo poder trazer... Nós vamos ter que falar mais sobre isso, trazer mais essa conscientização, falar dessa necessidade. Olha, hoje a coisa que eu mais escuto é, nossa, como aumentou o número de autistas. Não, veja, não aumentou o número. Eles sempre existiram. Sempre. Podia ser um número menor, porque a população mundial também era menor. Hoje nós temos uma população, e a população aumenta proporcionalmente, os autistas também. Então, assim... o que aumentou foi o diagnóstico, exatamente, né? Ainda bem.
Sim. De novo, eu não sou refém de diagnóstico, nem quero Também ser, não, porque mas quando é a bom pessoa ter. aparece, a gente sabe muito bem o que tem que fazer, não sabe? Sim. Independente do diagnóstico. Mas o fato desse diagnóstico vir também é uma forma de conscientização. De conscientização de que essas pessoas precisam estar inseridas dentro de políticas públicas. Essa, para mim, é o maior benefício Que nós que a vamos gente conseguir, né? conseguir, sem Isso dúvida. mesmo. Larissa, vamos lá. A gente tem que terminar, mas eu não vou deixar você sair daqui sem você dar uma dica. Seja um livro, um filme, algo bem bacana que você possa dar para as pessoas que estão, né, ouvindo o nosso podcast, participando dele. Eu acho que a maior dica é pôr as crianças mesmo para brincar, observar crianças que estão no meio, né? A gente olha as crianças, não existe criança preguiçosa, não existe criança que não queira brincar, que não queira falar, né? Então a maior dica é essa, ficar de olho, ficar de olho e cuidar, participar. Estar junto. É. Larissa, fala pra gente como é que as pessoas encontram você, se você tem um Instagram, que as pessoas possam entrar em contato. Eu tenho certeza que a Larissa vai adorar receber perguntas, ela vai gostar de conversar com vocês, esclarecer muita coisa, sim ou não? Muito bom, né, Larissa? O meu Instagram é Larissa Rota mesmo. Tá. Eu tenho uma clínica em Indaiatuba e eu tô lá sempre para atender as crianças, os pais, o que vocês precisarem. Muito bom. Gente, foi ótimo. Eu adorei essa conversa, eu adorei essa troca. É muito bom estar com vocês, é muito bom poder trazer informação. E eu sempre acho que o fundamental é a gente trazer informação mesmo. Mãe que se informa transforma preocupação em sabedoria. Isso é a máxima. Eu estou aqui no canal Preocupações de Mãe, mas eu estou no Instagram também. Lá, @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Quer compartilhar esse podcast? Eu vou adorar. Vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha. Você vai ajudar muitas mães. São informações bem legais. Ao mesmo tempo, se você tiver alguma dúvida, quer alguma dica, pode deixar aqui, nos comentários o que você gostaria de saber, o que você gostaria de ouvir da gente, ou me procure no Instagram, pode mandar mensagem, eu estou pronta e feliz para poder conversar com vocês, responder e ali, trazer informação. Larissa, muito obrigada, foi um prazer, foi muito bom, gente, foi muito bom. Toda quarta eu tô no ar. Obrigada, viu? Até mais.